a Universidade Federal de Pelotas, o promotor de justiça aposentado e advogado criminalista José Fernando Gonzalez palestrou no Tá na Mesa. Tá na Mesa é uma reunião almoço da Federação muito tradicional, né? E ele abordou lá o tema Riscos à Democracia. Após esta palestra, ele concedeu uma entrevista à Rádio Agete para Eduardo Leães, respondendo se existe segurança jurídica no Brasil hoje. Vamos então com o Eduardo Leães com essa matéria. Riscos à democracia e segurança jurídica foram abordados por jurista na Federação. O professor de processo penal da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pelotas, promotor de justiça aposentado e advogado criminalista José Fernando Gonzalez, foi um dos palestrantes do Tá na Mesa da Federação. O debate foi sobre os riscos à democracia no nosso país. Também participaram do painel o ex-presidente da OAB Nacional, Cláudio Lamáquia, e o advogado e ex-vice-prefeito da capital, Ricardo Gomes. Professor José Fernando Gonzalez, o senhor pode fazer um breve resumo da sua manifestação na Federação? Bom, prazer falar com um amigo, com os ouvintes. Eu acho que foi um momento importante que a Federação proporcionou para a gente. Fico muito feliz de ter podido participar na companhia, assim, desses tão valorosos quadros da cultura brasileira, que é, sem sombra de dúvida, o Dr. Cláudio Lamáquia e o professor Ricardo Gomes, meus amigos pessoais, que eu admiro muito, né? A minha fala lá na Federação, ela se baseou basicamente no seguinte, né, de que a democracia, a gente fala muito em democracia, né, com muita frequência. Quando a gente começa a ouvir muito frequentemente a palavra democracia, é sinal de que alguma coisa talvez não vá assim tão bem quanto se gostaria que fosse, porque a democracia é alguma coisa que se ela está consolidada, verdadeiramente consolidada, e não submetida a nenhum percalço, a gente não precisa ficar repetindo todo dia, é uma democracia, é uma democracia, é uma democracia. Né? Existem alguns países do mundo que têm a democracia até no nome do Estado, né? República Democrática da China, República Democrática da Coreia. Então você coloca o nome democracia e nós olhamos às vezes de fora e nós não sentimos que seja uma democracia. Então eu acho que a democracia é um conjunto de elementos, né? Uma coisa é o conceito fundamental, o ponto de partida de um Estado democrático, que é a escolha dos governantes pelo povo, né? A escolha de quem administra o país pela sociedade. Esse é o cerne, a base da democracia. Mas não é só isso, né? Uma democracia, ela precisa ser abastecida todos os dias com uma série de coisas que compõem um quadro democrático, né? Então existe uma série de ranhuras aqui ou ali, de rachaduras no sistema aqui ou ali, que colocam não a democracia em risco, mas enfraquecem a democracia. Não é que a democracia sofra um risco de cair, a democracia só cai por um golpe de Estado, e o golpe de Estado é dado por quem tem força militar, e isso é absolutamente inquestionável. Um golpe de Estado, ele é dado, e isso temos aqui na história vários exemplos, né? Mas por quem tem força militar. Então quem tem o poder da força se estabelece no poder e arbitrariamente, e nós temos então um Estado não democrático, né? Mas mesmo num Estado democrático, há um conjunto de práticas que podem fragilizar a democracia. É como se a democracia, esse valor que está por dentro de nós mesmos, ou seja, a sensação que nós temos de viver ou não num Estado plenamente democrático, essa sensação que nós temos, ela se deve à nossa visão sobre o Estado como um todo, ou seja, uma democracia, ela pode se fragilizar à medida em que ela sofre algumas intercorrências que não são típicas ou que nós não consideramos típicas ou adequadas a uma democracia propriamente dita, né, na sua plena extensão. A minha fala foi basicamente nesse sentido, né? Um momento difícil da vida nacional. A gente vive, na verdade, um momento muito difícil em que a interpretação sobre aquilo que se diz, ela faz com que a gente tenha muitas vezes um certo
um certo receio de falar algumas coisas, né? Falou-se ontem também lá em ter medo, não ter medo, né? E eu acrescentei ali o seguinte, penso realmente assim, né? Que o cerceamento da liberdade, ele causa indignação nas pessoas, perda da liberdade. Os mecanismos que cerceiam a liberdade, eles causam indignação. E os mecanismos que nos retiram a segurança é que causam medo. O medo é um produto da insegurança e não do cerceamento de liberdade propriamente dito, né? E tracei ali uma comparação até da época lá da Revolução do Estado de 64, ali dos militares, né, que eu vivi, porque já tenho bastante idade, vivi aquela época também. Até destaquei que naquela época eu era músico profissional, tocava nos bailes, tínhamos um conjunto de baile. E eu não lembro de que naquela época qualquer de nós tivesse medo. A gente tinha indignação com a perda da liberdade. A gente não tinha medo de nada, porque a gente passava o repertório, botava no papel o que a gente podia cantar e o que não podia no baile, levava lá no departamento da Polícia Federal, onde fazia a censura, o funcionário colocava um carimbo liberado e, bom, aí a partir daí não há mais espaço para medo. Havia muita indignação da classe artística com o fato de ter que passar num censor, saber se podia cantar, se não podia cantar, o que podia protagonizar ou não, em termos de música. Mas medo não tinha, porque era prévio, né? Então você carimbava e depois carimbava, o problema todo podia advir de você tocar no evento alguma canção que não tivesse ali no documento, né? Mas eu acho que é preciso que fique bem presente isso, né? Que o medo é um produto, assim, quando temos medo, e o medo é uma ferramenta importante da preservação da espécie, né? Então todos os animais, de certo modo, têm medo, né? Em alguma circunstância acabam tendo medo. O homem não é diferente, mas o medo decorre da insegurança que você tem, né? De que você tem medo de ficar em casa desarmado porque alguém pode invadir a sua casa e praticar um assalto. Então o medo é dessa insegurança, né? Basicamente falei por esse prisma, assim, sobre essa necessidade de preservar a democracia todo dia, cuidadosamente, como se preserva uma relação de afeto, como se preserva um animal de estimação, como se preserva como se preserva a nossa própria vida. Nós cuidamos dela, temos que cuidar para que ela não sofra nenhuma prática que possa enfraquecê-la. Professor José Fernando Gonzalez, vivemos um período de insegurança jurídica? Eu acredito que sim, não? Eu acredito que sim. Eu acredito que a ausência de uma regra clara sobre o que pode ser enfrentado ou o que não pode, eu acho que se vive um momento de bastante insegurança, né? Eu sou professor de uma disciplina que na época em que eu formei em Direito, há décadas atrás, não era uma disciplina importante no contexto assim da Faculdade de Direito, né? Era uma disciplina que passava até desapercebida, que é Direito Processual Penal. Hoje, eu até brinquei ontem ali, né? Hoje o processo penal é a cereja do bolo, digamos assim, está no foco das maiores discussões nacionais, assim, pode ou não pode? Os alunos colocam problemas, as pessoas, quando encontram um professor de processo penal, tratam de perguntar, escuta, isso pode ou isso não pode? Né? Tracei ali lembrei, assim, de um evento, assim, que na hora me ocorreu, né? Você pode colocar uma tornozeleira eletrônica na perna de um senador da República e permitir que ele continue indo para o Congresso, lá frequentar o Congresso Nacional e legislar, fazer as leis que vão nos submeter, que vão nos governar, não é? Como a tornozeleira é compatível isso é permitido pela legislação ou isso não é permitido? Ou seja, há um conjunto de indagações não respondidas que, no mais das vezes, são levadas até uma sala de aula para um professor de processo penal para que ele responda. E muitas vezes, e o ideal seria que o professor de processo penal pudesse responder taxativamente. Isso pode, isso não pode. Mas a gente vive um momento em que muitas coisas que me perguntam, eu não sei, não, depende
Depende da interpretação que se der. Então, essa resposta que se dá, depende, é uma resposta que traduz muito bem um ambiente de insegurança. Assim, você não tem segurança de responder o que pode, o que não pode. Mas o processo tal tinha que tramitar onde? Quem seria o juiz natural? O juiz fulano, ele pode julgar nesse caso? Ou ele está suspeito, ou ele está impedido. Né? Então, existem muitas perguntas hoje que você não tem como, na verdade, não é que não possa, você não tem como responder para um aluno com segurança. E isso é a própria insegurança jurídica, né? Que eu considero uma coisa incompatível assim com a democracia. Eu acho que a segurança jurídica, ela compõe o quadro de uma democracia. Ela compõe um quadro de democracia. Assim, você tem uma Constituição Federal justamente para que se escreva ali o que pode, o que não pode, como é que as coisas devem ser. Então a gente não deveria ter essas dúvidas frequentes que se tem sobre o que pode ou o que não pode em termos de processo penal. Eu acho que sob esse aspecto a gente vive um ambiente de insegurança, porque os profissionais que deveriam ter uma resposta pronta para essas questões, eles hoje em dia têm grande dificuldade, né? Dificuldade assim eu não falo aqui com nenhum caráter ideológico sobre isso, assim, eu acho que você precisa ter o desprendimento de entender que o processo penal, a sistemática da repressão penal, ela precisa ser absolutamente harmônica em relação ao todo. Então, a mão que bate em Chico tem que bater em Francisco. Eu até coloquei ontem ali no final, o amigo deve lembrar que há uns anos atrás, quando o Supremo Tribunal Federal mandou prender um senador da República, o senador Delcídio Amaral, do Partido dos Trabalhadores, ele foi preso, acho que na época do governo Temer ainda. Ele foi preso. E eu fui para a sala de aula aqui na minha universidade e me perguntaram e eu disse com todas as letras, não pode. Não pode, porque a Constituição Federal diz que o parlamentar, o senador da República, ele só pode ser preso por decisão, só pode ser preso em flagrante delito, por crime inafiançável. Portanto, é incabível o decreto de prisão preventiva contra o parlamentar. Não sou eu que digo, está escrito na Constituição. Os parlamentares, depois da sua diplomação, só poderão ser presos por força de flagrante delito, por crime inafiançável. Está escrito lá. Se isso é bom ou mal, nós temos que discutir, então, com o Congresso. Uma emenda constitucional, quem sabe, altere essa imunidade. Mas isso foi colocado lá, na Constituição, em 1988, para preservar os parlamentares, né? Justamente como uma salvaguarda àquilo que vivíamos antes da Constituição de 88, aquilo que vivemos durante o Estado dos militares, digamos assim, que parlamentares podiam ser presos. Então, como se considerava que isso era intolerável, se colocou na Constituição dizendo que não pode. Bom, mas se está escrito na Constituição que não pode, então não pode. Agora, mais recentemente, quando prendem, aí o Supremo prendeu aí um deputado na ativa, e aí vem a pergunta em sala de aula, né? Pode prender, né? A resposta tem que ser necessariamente a mesma resposta. Não pode prender parlamentar, a não ser em flagrante, por crime inafiançável. Qualquer parlamentar, e qualquer que seja o partido desse parlamentar. Com isso, fiz um resumo assim do que eu basicamente acho a respeito, né? Ouvimos o professor de processo penal da UFPEL, José Fernando Gonzalez. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães. Perfeito, Eduardo. Uma excelente matéria, né? Com uma pessoa que tem conhecimento profundo e que palestrou lá na Federação, no Tá na Mesa, que é uma reunião tradicional que tem na Federação, que trouxe suas colocações lá nesse momento. E o Eduardo Liães, que é o repórter da Rádio Agerte, pegou ele lá e conseguiu trazer esse resumo do que ele lá se manifestou. 9h42.